nós vamos falar sobre a área de conhecimento dos riscos, uma das áreas mais importantes e sensíveis do projeto. Então, aqui é o 11º capítulo, né, do planejamento, do grupo de processo de planejamento. E o ponto central aqui é o que é risco para o contexto da organização. Por que essa pergunta ela é importante? Porque muitas das vezes o que é risco para uma empresa ou um projeto, para outro não necessariamente é. Então, vamos imaginar aqui quando nós estivermos falando sobre o processo de construção civil, que é o nosso caso aqui, com a construção de um edifício. Por exemplo, se nós estivermos fazendo uma obra ao lado, por exemplo, de um hospital, há uma possibilidade de um risco de ter reclamações, não somente dos ruídos, como também do excesso de poeira, por exemplo, que isso de certa forma pode atrapalhar e muito o andamento do hospital, no sentido de sujeiras, no sentido de as pessoas com problemas respiratórios por causa da poeira e assim por diante. Então há esse risco. Ok, como que a gente então vai fazer, já que a gente precisa realizar a obra, de alguma forma precisa realizar a obra, mas a gente precisa ter essa atenção quanto ao ambiente onde estou. Então, o que eu vou fazer para minimizar, por exemplo, esse risco? Já se eu tiver num outro local, uma área industrial, por exemplo, fazendo uma obra numa área industrial, que não tenha tanto esse risco em relação à questão da poeira, talvez esse risco seja irrelevante ou seja de menor complexidade. Então veja que o risco ele é de acordo com o contexto da organização. Então são nos processos sobre risco então que são definidas tolerâncias do projeto. Então por isso que eu perguntei, né, o que é risco para o contexto da organização. Então cada um projeto vai ter um certo nível de tolerância. Então nesse contexto é o que? Entender dentro do contexto da organização, ou seja, olhar para dentro, o que são e como podem ser classificados os riscos. Então, para algumas empresas, o certo de risco pode ser classificado como altíssimo, né? Um certo tipo de risco. Já para outras, podem talvez ser irrelevantes. Então, quanto às tolerâncias, uma coisa que a gente precisa entender sobre o risco é o seguinte: tem-se uma percepção errônea que risco é só coisa ruim, só coisa negativa. Não, isso não é verdade. O risco ele trata de probabilidade, tá? E agora os eventos que são positivos ou negativos. Então, neste contexto, né, o que são riscos no sentido de oportunidade? Vem a ser um risco positivo e já no negativo vão ser as ameaças. Então, nesse intuito, acaba que os riscos eles estão relacionados aos projetos, e não somente ao projeto, mas também à gestão do processo do projeto, ou seja, vai impactar as demais áreas. Quando eu falei risco do projeto é em relação à entrega do produto final, ok. Quando eu falo da gestão do projeto é como que eu vou materializar, ou seja, conduzir aquele projeto. Então ele interfere nas partes interessadas, interfere na área de custos, escopo, prazo, comunicações, recursos, integração e os outros demais, aquisições e assim por diante. Então deve ser tratados de forma integrada, considerando as melhores práticas de cada área de conhecimento. Ou seja, nesse contexto, se eu tentar solucionar uma exposição ao risco de uma parte interessada, ok, selecionei aquela parte, mas essa solução expõe outra de uma forma tão negativa quanto, né? Então a gente precisa entender qual que será a melhor aplicação para que eu consiga reverter a situação do projeto e não expor em outras áreas. Então, que tipo de riscos que são vistos, né, ou podem ser avaliados no meu projeto? Então, riscos políticos, riscos econômicos, riscos sociais, tecnológicos, legais e ambientais. Então, por exemplo, o ambiental aqui eu acabei de dizer que, por exemplo, sobre a questão da poeira. É um risco que pode ser considerado isso. Riscos tecnológicos. Por exemplo, será que para este projeto
algum tipo de tecnologia a ser adotada, a minha empresa está adequada a isso, adequada a esse item? Será que o tipo de tecnologia a ser utilizada é adequado? Riscos sociais, né? Será que a sociedade ou a região, né, a população que vive na região ali, ela vai ter alguma contribuição positiva ou negativa quanto ao projeto, né? Riscos econômicos, riscos políticos, se tivermos em relação a essa parte política, por exemplo, estamos numa condição de uma crise geopolítica de duas nações distintas, que teoricamente parece que não tem muito a ver com o nosso contexto, mas pode ter. Se por algum motivo eu preciso trazer algum tipo de equipamento, algum tipo de matéria-prima, algum tipo de recurso que ele dependa de passar por uma região onde essa região está sendo ponto de conflito, eu posso ter atrasos, eu posso não ter aquele recurso, assim por diante. Então, eu posso ter diversos tipos de interferência, de riscos, né? Riscos legais. Será que a legislação local daquela região permite certos tipos de atividades, né? Então, eu preciso entender os riscos que estão permeando o meu projeto. E nesse sentido, a gente precisa entender a classificação, né, dos riscos. Então, primeiro são os riscos conhecidos, ou seja, se esses riscos são conhecidos, acaba então que ele entra numa outra categoria, ele não é risco em si, ele acaba sendo então uma restrição, ou seja, eles foram identificados, foram analisados e considerados dentro do planejamento do projeto. Então, se ele está nessa condição, já estamos cientes sobre isso. Então, por exemplo, quando eu disse sobre a questão de construir perto de um local onde é uma área hospitalar. Então, imaginemos que, por uma questão de concordância legal com a região, só poderá realizar ruídos na região somente a partir das 8 da manhã, com limite até 17 horas, se a obra, por exemplo, for nessa região. Então, já está previsto isso já. Então, isso acaba não sendo risco, já é uma restrição do meu projeto em relação a essa questão do horário. Então, uma restrição acaba sendo uma barreira ou limitação já presente e visível e estará durante todo o ciclo do projeto. Seus efeitos no projeto ou em seu planejamento ou execução estão fora de discussão. Então, neste contexto deste exemplo que eu dei, por uma questão da legislação e questão hospitalar, é algo que eu preciso me adequar. Então, restrições nesse contexto então, são limitações que estão fora do controle do projeto. Ou seja, o projeto precisa ser gerenciado levando em conta esse item. Então, o PMBOK ele chama esse termo de restrição como um fator limitador que afeta a execução do projeto, ou do programa, ou do portfólio, ou até mesmo do processo. Bom, nós vimos os conhecidos. Agora nós temos os riscos desconhecidos, que vêm a ser o quê? Fazem parte da linha de custos como reserva contingencial ou como reserva gerencial. Ou seja, quando o evento ocorre por algum risco desconhecido, temos um problema, uma questão para o projeto. E a gente chama essa questão de issues, né? Eles devem ser tratados agilmente. Então, o que vem a ser isso? É qualquer ocorrência em seu projeto com a qual você tenha que lidar para garantir que o projeto evolua. Então, questões diferem de riscos ou diferem de restrições porque já existem com problema, mas não são ameaças futuras. Então, no caso, uma questão é um risco que não pode ser gerenciado pelo gerente de risco ou gerente de projeto e precisa ser levado ao conselho. Um exemplo. Imaginemos que o nosso projeto ele tem aí aproximadamente 2 anos de duração. E quando foi num processo de idealização lá na iniciação, não se previa ou não se estimava que talvez poderia ter um processo de contaminação de um vírus que pudesse levar em consideração o andamento da obra. Então imaginemos que durante o decorrer da obra tivesse o processo que está acontecendo, aconteceu e está acontecendo sobre uma pandemia, por exemplo. Então, como isso não teve como ser previsto, porque é algo que está lá assim, então
não é um risco conhecido, é um risco desconhecido. Agora a gente precisa, já que ele afetou meu projeto no sentido de ter o mínimo possível de pessoas em contato, pessoas não tendo exposição e assim por diante, isso de certa forma acaba sendo um risco conhecido e eu preciso administrar, ou seja, o projeto já está em andamento, eu preciso administrar como que eu vou tratar aquele risco. Então, nesse contexto, né, um ponto ou um assunto em discussão ou disputa ou um ponto em assunto que não está resolvido está sob discussão ou sobre o qual existem pontos de vista opostos ou desacordos. Então, uma complementação do que a gente pode entender sobre este item de fatores desconhecidos. Então, vamos lá. Estamos, então, no 11º área de conhecimento, né, capítulo, que é o de riscos, e vamos para o primeiro processo, que é planejar o gerenciamento dos riscos. Então, aqui a gente tem como saída, a gente espera o plano de gerenciamento de riscos. Então, o objetivo aqui deste plano, deste processo, é definir como conduzir as atividades de gerenciamento de risco para o projeto. Então, como eu disse, nós faremos aqui uma avaliação dos riscos. Alguns riscos potencialmente serão conhecidos. No caso, se são conhecidos, eles são restrição. E haverá um risco que eles são desconhecidos, ou seja, existe uma possibilidade, mas a gente não sabe quando que ele vai ocorrer, né? E se ele vai ocorrer. Então, nesse caso, descreve então como o gerenciamento de risco deverá e será executado, monitorado e controlado. Então, ele acaba sendo um dos planos auxiliares do gerenciamento do projeto. Então, só relembrando que nós já falamos já. Todo o primeiro capítulo, todo o primeiro processo de cada capítulo, então o processo de planejar o gerenciamento de cada área, risco, comunicações, escopo, prazo, custo, aquisições, partes interessadas, recursos e qualidade, né, todos eles vão integrar, eles vão fazer um plano gerencial da área específica para integrar ao plano central, que é o plano da integração. Só para a gente relembrar esse ponto, tá? Então, este plano aqui é um plano auxiliar que ele vai integrar ao plano central da integração. Então, o que deve conter neste plano aqui? Quais metodologias serão analisadas para fazer análise de risco? Vamos fazer análise de risco com base em quê? Com base em quais tipos de ferramenta, né? Probabilidade versus impacto. Vamos usar APR, análise preliminar de risco. Então, qual o tipo de metodologia? Funções e responsabilidades. Quem terá as responsabilidades no projeto para avaliar tais riscos, para identificar tais riscos, para tomar decisão do que fazer contra aquele risco? Quais serão o nível de orçamentação? Porque se eu tenho um risco, né, seja ele conhecido ou desconhecido no meu projeto, e caso aquele risco realmente venha a efetivar, ou seja, venha a se tornar um evento, e se esse evento for um risco negativo, eu preciso ter ali uma manobra financeira, né, uma reserva financeira, para conseguir atuar quando esse risco ocorrer. Então, por exemplo, um risco de um aumento de período de chuva quando não estava previsto. Então, imaginemos aqui que o nosso projeto vai demorar 2 anos, por exemplo, e a gente sabe que o período de chuva ele é um período que normalmente começa ali entre outubro e novembro e vai até fevereiro e março. Então, já é previsto este item. Ok, então a gente entende-se que no período de abril até o mês de setembro aproximadamente é um nível com menor nível de chuva, é um período com menor nível de chuva. Imaginemos que durante a execução do projeto estamos prevendo, durante a execução do projeto teve uma alteração no clima e percebeu-se que os próximos 15 dias no mês de maio, por exemplo, vai haver um período de chuva torrencial que de certa forma não estava previsto com a questão das chuvas nesse período. Então eu preciso de ter ali um meio para conseguir contornar a situação. Contornar em que sentido? Se eu vou ter uma produtividade menor nesse período por causa da chuva, eu preciso ter ali meios financeiros para conseguir contornar ou então reavaliar essa situação. Como que vai ser o tempo, né? Por exemplo, então quando a gente fala sobre o escopo, ao fazer o delineamento do escopo, eu faço a estimativa de tempo para realizar aquele escopo.
Entretanto, quando eu faço análise de risco, às vezes tem um risco que não conseguiu ser percebido tanto no escopo quanto no prazo, que aqui eu consigo identificar algum tipo de restrição, algum tipo de dificuldade. Então, nesse contexto, isso pode aumentar o meu tempo de execução. Então, beleza. Quais categorias de riscos? Matriz de probabilidade de impacto, revisão das tolerâncias das partes interessadas, ou seja, lá no segundo processo, que é o 13.1, que é a identificação das partes interessadas, fez uma análise inicial, mas não tem como fazer uma análise profunda naquele momento ainda. Ao começar a realizar essas avaliações de risco sobre as tolerâncias das partes interessadas, pode ser que lá atrás uma parte interessada que foi categorizada como uma parte interessada que não tinha tanta influência, aqui na análise de risco é observado que talvez ela tenha um nível de influência maior. Então aqui eu posso e devo fazer as revisões. E forma de acompanhamento. Como é que eu vou acompanhar os riscos? Isso é muito importante porque nota-se muito que nos projetos, né, faz-se todo o mapeamento dos riscos, análise dos riscos, propõe-se a resposta aos riscos, até implementa as respostas aos riscos, mas não acompanha para entender se o risco, qual que é o nível que ele está. Se o nível que ele está de acordo com o que foi planejado, ou seja, de acordo com o que está esperado. Então, essa forma de acompanhar é um ponto extremamente importante também. Bom, então, primeiro planejamos como vamos gerenciar a área de risco. Agora, no segundo processo, nós vamos identificar os riscos. Né? Quais riscos que tem no meu projeto? Então, aqui, o que se espera é registro de risco, relatório de risco e atualizações dos documentos do projeto. Então, identificar e registrar os riscos específicos que podem afetar o projeto. Né? Quais riscos podem afetar? Então, essa identificação e listagem de risco deve ser levada em conta as tolerâncias estabelecidas no processo de planejar o gerenciamento de projetos, gerenciamento dos riscos. Lembra que eu falei no início desse capítulo sobre riscos, que qual que é o contexto de risco para a organização, para o projeto? Então, eu preciso, com base nessa tolerância, fazer essa identificação de listagem. A coleta de informações sobre o projeto, consulta a especialista, revisão de documentos e a realização de análise. Ou seja, é muito importante e muito válido recorrer a profissionais experientes que já trabalharam com diversos projetos, né, já têm bastante experiência, inclusive projetos similares aos que se está fazendo. Consultar projetos anteriores, que talvez riscos que foram levados em conta lá em relação ao planejamento e à implementação, faz muito sentido talvez implementar de forma similar, ou seja, com isso a gente ganha know-how do projeto anterior para incluir neste. O resultado desse processo é a documentação então dos riscos e identificado como um registro de risco, ou seja, elencar todos os riscos e dar realmente um nome, um código para cada tipo de risco, né? Ou seja, cada risco tem o seu próprio CPF. E é um processo iterativo que deve ocorrer durante o projeto, sendo eles realizados quantas vezes forem necessários, considerando a iteração anterior como base para a próxima iteração. Então, essa parte de iteração não é interação, é iteração. Esse iterativo ou iteração, ele pressupõe que ao você girar a análise ali, se eu preciso recorrer de novo àquela análise, eu já parto do pressuposto que os dados que eu já consegui anteriormente já vão servir de base e insumo para a próxima revisão de análise. Ou seja, eu vou revisitando de forma iterativa. Pronto, vamos lá. Planejamos o gerenciamento de risco, identificamos o risco, agora nós vamos fazer análise qualitativa dos riscos. Tá? Análise qualitativa. E o que vem a ser uma análise qualitativa? Né? Então, os riscos identificados são avaliados quanto à sua exposição no contexto do projeto e quais os riscos serão objeto de análise ou de ação adicional. Então, aqui a gente vai atribuir aquele risco a algumas escalas. A gente pode colocar essa escala aqui, apesar de ser subjetivo, mas é um primeiro passo e ele é importante. Tá? Então, vou falar assim, esse risco para a minha organização, ele é um nível baixo? Ou ele é um nível médio? Ou ele é um nível alto? Então, essa primeira análise, eu não estou preocupado em entender realmente o íntimo daquela análise de risco. Eu, primeiramente, quero saber se ele é médio, alto ou baixo. Para quê?
para que eu consiga agrupar isso em departamentos, né, em escalas diferentes, para conseguir tratar de forma mais assertiva. Então, a análise qualitativa dos riscos ajuda a priorizar os riscos para o próximo processo. Que o próximo processo vai ser análise quantitativa. Aí sim, lá eu vou começar a entrar mais nos detalhes. Aqui na análise qualitativa, o objetivo é entender quem tem a capacidade de me gerar maior a exposição, que é o alto, quem tem baixa capacidade de gerar exposição e média exposição. Obviamente, aqueles que vão gerar alta exposição, eu vou tratar de um modo mais delicado, né? Porque aquilo pode ser totalmente comprometedor. Os que estão de baixa exposição, eu vou tratar? Sim, vamos tratar. Entretanto, nós talvez vamos injetar tanta energia quanto deve ser injetada na energia do médio para o alto. Então, os riscos com maior probabilidade de impacto, né, com base nessa questão da escala de alto, médio e baixo, eles devem ser priorizados para a posterior criação de um plano de resposta, ou seja, para os riscos de autoexposição. Que nós iremos fazer com esse risco? Quais contramedidas nós iremos fazer? Então, os riscos com menor probabilidade, ou seja, com baixo impacto, né, baixa exposição, baixo nível de evento, são mantidos nos registros de riscos dentro de uma lista de observação para monitoramento futuro. Vejam bem um ponto importante. Eu não descarto os riscos de baixa complexidade ou baixa exposição. Eu deixo eles guardados, registrados, para futuramente revisitá-los. Porque pode ser que uma condição adversa no projeto faça esse risco sair de baixo para médio ou de baixo para alto. Pode acontecer. Então, eu não vou descartar esses riscos, eu vou monitorá-los futuramente. Então, com base nisso, nós vamos passar para o próximo processo, que vem a ser o quê? Vamos revisitar. Planejei como vou gerenciar os riscos, fiz a identificação dos riscos, fiz análise qualitativa, risco alto, médio e baixo. Agora vou literalmente dar números aos riscos, né? Uma análise quantitativa. Processo 4 aqui do capítulo 11. Então, realizar a análise quantitativa dos riscos tem como objetivo efetuar análise numérica, né, em relação aos possíveis efeitos que aquele risco pode gerar no projeto. Então, por envolver uma alta complexidade, é realizada somente em risco priorizado pela análise qualitativa. Ou seja, este trabalho de dar números aos riscos, ele é bastante trabalhoso. Por isso que eu não vou fazer análise com todos os riscos, eu vou fazer essa análise com os riscos mais de alto potencial. Então, eu posso utilizar isso utilizando o quê? Simulação, software de simulação, posso utilizar Monte Carlo, posso utilizar diversos softwares, né? Análise estatística, eu posso pegar não somente históricos, né, de eventos passados, criar bases com base nisso e projetar o que pode ser no meu futuro e realizar modelagem. Então, determinar a probabilidade de alcançar objetivos específicos do projeto. Então, a análise quantitativa de risco oferece então informações mais precisas sobre o impacto financeiro, no cronograma e outras áreas afetadas pelo risco. Ou seja, é aqui, com base na base desse dimensionamento desse risco, eu vou literalmente entender, olha, esse risco ele é muito complexo, ele é muito impactante, a probabilidade de ele acontecer é muito alta no projeto e isso vai afetar no nosso prazo. Ou, isso além de afetar no nosso prazo, isso pode afetar no custo do nosso projeto, né? Ou, esse risco pode afetar literalmente o processo de comunicação e pode afetar também o processo com as partes interessadas. Imaginemos aqui, por exemplo, que neste projeto nosso, que é a construção da Mansão Wayne, do empreendimento Mansão Wayne, imaginemos que eu preciso de uma execução de um trabalho e que essa execução de um trabalho tem a ver com a automação dos elevadores que vão ter no prédio. Essa automação dos elevadores no prédio é uma tecnologia indiana, por exemplo, né? uma tecnologia não no Brasil, e eu preciso trazer um profissional
desta área para o meu projeto. Entretanto, este profissional que vai fazer essa atividade, ele é indiano e ele não fala inglês, como o inglês é uma língua universal. Então eu preciso, dentro do meu projeto, trazer pessoas que tenham capacidade também de interagir com o idioma indiano, né, o idioma específico que tem na Índia, para que possa fazer melhor interação nesse projeto. Então, vejam bem que um simples fato em relação à técnica da comunicação, como que vai ser feito essa comunicação da utilização do software em outra linguagem, isso pode afetar o meu projeto. Então, determinar então a partir disso a probabilidade de alcançar os objetivos específicos do projeto. Então, a análise quantitativa, então, ela, resumidamente aqui, ela fornece então informações mais precisas sobre o impacto financeiro, cronograma e essas outras áreas a serem afetadas. Bom, então vamos lá. Nós planejamos o gerenciamento de risco, fizemos a identificação dos riscos, fizemos análise qualitativa, fizemos análise quantitativa. Agora, por conhecermos melhor o que é o nosso risco, agora nós vamos planejar como que nós vamos atuar em relação àqueles riscos. Ou seja, o processo número 5 fala sobre planejar as respostas aos riscos. Então, com base no que nós vimos, ou seja, na identificação dos riscos, na análise qualitativa e na análise quantitativa, o que nós vamos fazer com esse risco que nós estamos avaliando e estudando? Então, as estratégias de resposta aos riscos deverão ser desenvolvidas e documentadas. Então, aqui a gente precisa, nessa etapa, né, identificação, primeiro, nós vamos evitar a probabilidade da ocorrência do risco. É possível evitar aquela probabilidade? Nós vamos mitigar os efeitos do risco caso ele ocorra? Ou nós vamos transferir as responsabilidades? Ou nós vamos aceitar os riscos ou criar planos de contingência? Então, essas 4 possíveis saídas aqui, elas deverão ser analisadas, né? Não somente analisadas, mas planejadas como nós vamos dar essas respostas. Então, o objetivo aqui, então, é criar um plano de gerenciamento de risco para que possa ser implementado durante a execução do projeto. Então, a primeira alternativa lá, evitar a probabilidade do risco aconteça. Quando a gente fala em evitar, a gente literalmente quer eliminar o risco ou proteger totalmente o projeto do impacto deste risco, né? Ou, assim como também, tomar uma ação preventiva antes que o risco se materialize. Então, imaginemos o seguinte, imaginemos que o nosso projeto, nós temos, por exemplo, um tipo de tecnologia, um tipo de material que vai ser utilizado nesse nosso projeto, que ele é um material que normalmente outros projetos nós utilizamos um certo tipo de material que ele é específico daquela região ali da Rússia, tá? Entretanto, nós estamos vivendo um processo geopolítico complicado naquela região. Então, eu posso correr um risco de talvez não conseguir ser abastecido por uma questão de logística, tá? Uma questão de logística. Então, para evitar a probabilidade desse risco ocorrer caso eu venha comprar essa matéria-prima ou esse recurso e ele não chegue a tempo, então nós vamos evitar essa probabilidade trocando o tipo de matéria-prima por uma matéria-prima similar que tenha o mesmo efeito. Então eu estou literalmente eliminando esse risco, trocando, né, ali o meu problema, né, por uma solução. Então, evitar o risco está alinhado com o princípio de prevenir é melhor que remediar, né? Onde é mais eficiente e econômico evitar o risco do que lidar com as consequências após a ocorrência. Vamos olhar o segundo. A segunda alternativa é o que? Mitigar os efeitos dos riscos. Ou seja, o que é mitigar? Olha, se o risco realmente acontecer, e talvez não tem como fugir dele, nós vamos tentar pelo menos diminuir o impacto dos riscos ou diminuir a probabilidade de ocorrência. Então, por exemplo, como eu falei agora sobre essa questão do software lá, da automação do elevador. Vai ser feito com essa empresa indiana, ok? Então, desde já eu vou fazer um processo de antecipadamente, eu já vou colocar os meus técnicos
com uma imersão em relação a um aprendizado da língua indiana durante 6 meses antes do projeto, para já esta equipe nossa aqui já ter uma boa condição de ter uma comunicação básica para ter mais eficiência durante o projeto. Então, identificar as lacunas de conhecimento da equipe em relação ao conhecimento ou experiência ou expertise necessária e fornecer treinamento adequado. Então, por exemplo, cursos, workshops ou contratação de consultores especializados para este item. Então, por exemplo, além de colocar a minha equipe para fazer aulas do idioma indiano, o idioma específico que se fala na Índia, nós vamos trazer também um tradutor para estar ali. Apesar do tradutor não ser técnico na área de automação, mas ele é a pessoa que vai ajudar a tirar dúvidas quanto a alguma complexidade do que o profissional da Índia está falando. Então, o treinamento ajudará a equipe a adquirir as habilidades e o conhecimento necessários para enfrentar os desafios tecnológicos, por exemplo. Outro ponto que a gente pode ter aqui, neste item: estabelecer parcerias com especialistas no domínio específico do conhecimento ou experiência necessária, né? Então, como eu falei aqui sobre o idioma, às vezes trazer outros profissionais que já trabalharam com este mesmo software, né, com essa mesma automação em outros projetos e trazê-los como apoio e suporte técnico. Por exemplo, possibilidade de contratar consultores externos e também, por exemplo, colaboração permitirá que a equipe obtenha conhecimento especializado e orientação durante a implementação da funcionalidade crítica. Então, um exemplo que nós podemos ter aqui. Outro ponto aqui, ó. Então, aqui nós falamos sobre treinamento de equipe. Aqui a gente pode ter parceria com especialistas sobre se mitigar os efeitos. E aqui prototipagem e teste, por exemplo. Realizar prototipagem e teste em pequena escala antes da execução complexa. Ou seja, vamos fazer então uma simulação com uma maquete ou uma unidade desse elevador fora do ambiente do projeto, para que nós possamos desde já experimentar e entender como que funciona esse software antes de levá-lo para a prática. Então, isso permitirá identificar e resolver problemas de forma antecipada, reduzir os riscos, né? Além disso, né, os resultados dos testes podem também ser usados para ajustar planos estimativos do projeto. Vamos dizer que durante a execução do teste, identificou-se ali que além desse software precisa de, por exemplo, um outro item que é um PLC, né, um programador lógico controlável, ou um relé específico que na nossa região, no nosso país, não comercializa daquele item. Então ele precisa ser importado. Tá? E alocação de tempo e recursos adicionais, ou seja, considerar alocar tempo e recursos extras para a fase de implementação da funcionalidade crítica. Então, provavelmente, por estar trabalhando com um projeto, com um item que ele tem uma dificuldade no idioma, eu vou alongar um pouco mais o tempo previsto para esse item, né? Então, permite que a equipe tenha tempo suficiente para aprender e se adaptar a esse novo método, mitigando, então, esse risco ou possíveis atrasos. Então, ao adotar essa estratégia, a equipe do projeto estará tomando medidas proativas para mitigar o risco identificado. Então, isso ajudará a probabilidade desse risco, aumentando essa execução. Então, agora nós vamos falar aqui no próximo capítulo das aquisições. As aquisições normalmente trata-se como o gerenciador dos contratos, vamos dizer assim, né? A área de suprimentos, que ela faz todo o processo do contrato. Então, a pergunta essencial nessa área, nesse capítulo, é o seguinte: make or buy? Ou seja, nós vamos comprar a solução ou nós vamos fazer a solução? Então, deste capítulo 12, então, nós vamos então planejar o gerenciamento das aquisições. Então, nesse momento de planejar, a gente vai entender como que a gente vai literalmente garantir que o projeto seja executado de forma integrada com os nossos parceiros, com os nossos recursos e assim por diante. Então, o objetivo do gerenciamento das aquisições é assegurar que os produtos, serviços ou resultados adquiridos para o projeto sejam devidamente identificados, adquiridos,
recebidos e controlados. Então, que literalmente faz um processo de suprimentos, até no sentido de a gente entender toda a cadeia de como funciona a cadeia de suprimentos, né? Não somente suprimentos, mas de controle desse item. Então, garantir que o processo de aquisição seja realizado de maneira eficiente, dentro do prazo e orçamento estabelecido. E, obviamente, com os riscos elencados no processo anterior, em relação às aquisições, sejam devidamente, né, ou adequadamente gerenciados. Então, como eu disse anteriormente, todos os riscos que foram identificados, eles, de certa forma, têm alguma exposição em alguma das áreas de conhecimento do projeto. Além disso, então, determinar quais bens e serviços necessários para o projeto devem ser adquiridos externamente, ou seja, o que nós vamos fazer internamente, obviamente, então eu vou contratar os meus recursos específicos para isso, e que eu irei fazer externamente, eu vou contratar parceiros para realizar isso. Assim como também definir a abordagem da aquisição, identificar potenciais fornecedores e estabelecer critérios de seleção para a contratação. Então aqui é onde a gente costuma fazer os gerenciamentos dos contratos. Então os principais envolvidos são, eu tenho dois contextos, né? Eu tenho o contexto do vendedor, que o vendedor é quem está me vendendo a solução, ou seja, é o fornecedor, ou a contratada, ou a subcontratada, ou o prestador de serviço, ou o fornecedor, né? E nós temos a ótica do comprador, que somos nós, que, por exemplo, somos os clientes, né? Então, cliente, contratante, organização compradora, órgão governamental ou solicitante do serviço. Então, normalmente, os contratos, né, eles são vistos, né, eles são redigidos pela ótica do comprador, que é quem está ali exigindo a solução, né? Tá pleiteando ou então necessitando de uma solução. Então, para descrever o que está sendo adquirido e os direitos e as obrigações do vendedor e do comprador, é feito então um acordo entre duas partes. Então, isso é feito um contrato. Então, é muito importante ao realizar este processo de aquisições, principalmente quando falamos de contrato, que eu vou, por exemplo, contratar uma mão de obra terceira para uma equipe terceira para a área de hidráulica, uma equipe terceira para a área de elétrica, uma equipe terceira para a área de concretagem pesada e assim por diante. Ao realizar isso, é muito importante que ao fazer esse contrato, eu consiga redigi-lo por duas óticas. A primeira ótica, na ótica técnica, ou seja, do que o escopo pede em relação à parte de engenharia, materiais, especificações técnicas e assim por diante, como também eu preciso de uma ótica, como a gente costuma dizer, um juridiquês, ou seja, eu preciso ter ali um amparo legal dentro do meu projeto, do meu contrato, para que eu possa, não somente eu estar assegurado, como também o meu prestador de serviço. Então, ao planejar, né, e realizar essas formalizações de contratos, né, começar a fazer o processo de licitação assim por diante, e selecionar os parceiros, nós vamos conseguir então, lá na frente, no processo de execução, entender os tipos de contratos que são executados. Bom, então aqui agora nós vamos para o próximo capítulo, que é o capítulo 13, que é o capítulo dos stakeholders, ou partes interessadas. Então estamos aqui no último capítulo, no último processo, né, no último momento aqui do planejamento. Vamos entender aqui então. Então, o ponto central que a gente precisa é entender aqui. Como que vamos engajar as partes interessadas para o objetivo fim do projeto e da gestão do mesmo? Ou seja, nós precisamos entender como que nós vamos fazer para que as partes interessadas que têm interesse positivo no projeto apoiem e contribuam cada vez mais, não somente para que aconteça o produto final do projeto, como durante a gestão. E nós temos que entender também aquelas partes interessadas que possuem resistência, para que a resistência delas seja o menos impactante possível. Como que nós vamos fazer isso? Então, existe o processo 2, né? O segundo processo, que é planejar o engajamento das partes interessadas, lá do capítulo 13. Né? O primeiro processo foi aquele lá no processo de iniciação ainda, que foi de
identificar as partes interessadas. Então aqui espera-se sair ao final com o planejamento do engajamento das partes interessadas. Bom, então é muito importante o engajamento das partes interessadas estar atrelado ao processo de planejamento das comunicações. Ou seja, quando nós abordamos sobre comunicações, nós falamos que a comunicação, de certa forma, precisa atingir e atender a todas as partes interessadas. Ao mesmo passo, então, que a gente precisa entender aqui essa correlação das partes interessadas com as comunicações. Então, que tipo de interessado há em relação ao poder de influência? Aqui a gente vai ver algumas métricas para conseguir medir esse tipo de influência que essa parte interessada tem no projeto. Então, primeiro vamos classificar os níveis de engajamento. Então, o primeiro que a gente elenca aqui é o nível apoiador. O que é o nível apoiador? Que suporta o projeto, ou seja, ele é entusiasmado com o projeto e mostra alto nível de apoio durante a execução do projeto, como também apoio à ideia do produto. Então, este é a classificação apoiador. Nós temos também o neutro. Quem que é o neutro? É o que tem conhecimento sobre o projeto, porém está neutro, ou seja, tem interesse ou é afetado pelo projeto, né, ou o resultante do projeto, mas não demonstra uma posição clara de apoio ou de resistência. Podem acompanhar o projeto de forma passiva, sem envolvimento ativo. Então vamos pegar aqui exemplos em relação ao nosso projeto, que é a construção do empreendimento Mansão Wayne. O apoiador que suporta o projeto, ele é entusiasmado com o projeto, mostra um alto nível de apoio. Nós podemos entender aqui como, por exemplo, os principais fornecedores locais. Eles podem ter um grande suporte, um grande apoio. Nós podemos ter também, por exemplo, caso a comunidade, ou então vamos supor um grupo de investidores, ou um grupo de comunidade que vê pontos positivos nesse empreendimento, que vai ter uma valorização da região com isso. Então ele pode ter um apoiador, pode ser um apoiador, que pode ser um apoio formal ou informal. O neutro, ele pode se aplicar, por exemplo, em relação a talvez um grupo daquelas partes interessadas em relação à comunidade, talvez não mostra tanta interesse direto, ou seja, não faz tanta diferença. Outro exemplo é quando eu tenho fornecedores que, de certa forma, não vão ter tanta participação direta. Eles são da cidade, são do estado, são da região, mas não vão ter participação direta. É um exemplo também. Resistente. Se tiver oportunidade, prejudicará o andamento do projeto. Ou seja, opõe-se ao projeto e mostra resistência com relação a eles. Motivos, por exemplo, crenças pessoais, objeções culturais, preocupações financeiras ou outros tipos de interferência. Então, a parte interessada resistente é aquela que literalmente ela não apoia, e se ela, em algum momento, ela pode, de certa forma, direta ou indiretamente, prejudicar, né? Então vamos lá, temos também o desinformado, não tem informação sobre o projeto, por isso não tem posição formada, ou seja, possui um baixo nível de conhecimento ou compreensão do que o projeto poderá trazer para ele ou então para os seus arredores. Então pode não estar ciente dos objetivos ou dos impactos ou dos benefícios do projeto. E existe o que lidera, ou seja, ele é engajado em garantir o sucesso do projeto. Ele não só é engajado a garantir o sucesso do projeto, como ele influencia os outros que talvez estão desinformados ou estão apoiando, a cada vez mais ter um apoio. Então eles podem desempenhar um papel junto à liderança, ou um papel de liderança, tanto na concepção, tanto na organização ou na execução de projeto. Normalmente o que lidera está muito, muito próximo ao projeto. Pode ser a equipe do projeto, pode ser parte dos fornecedores e assim por diante. Então, com base nesse nível de engajamento, a gente pode entender, né, que o gestor ele pode fazer um mapa de como que está as partes interessadas. Então, aqui ele pode colocar, por exemplo, um status atual
do mapeamento que ele fez, quando ele fez lá na identificação das partes interessadas, ele identificou como está a situação atual, né? Ou seja, como que é o posicionamento atual daquelas partes interessadas. E aí o plano pode, agora, como estamos fazendo o plano para engajamento, começar a direcionar como a gente gostaria que aquela parte interessada se correlacionasse com o projeto. Tá? Entretanto, não é garantido que este desejado evolua, ou seja, não necessariamente a parte interessada ela poderá sair de atual para o desejado. Por quê? Porque a gente não tem condições em 100% de gerenciar a parte interessada. As partes interessadas elas não têm uma obrigação orgânica ou uma obrigação organizacional ou uma obrigação hierárquica a dar respostas à liderança do projeto. Então, por isso que a gente não consegue gerenciar. A gente engaja, a gente influencia para que ela estimule a apoiar o projeto. Então, nós podemos ter um mapa como esse, onde o laranja é o atual e o desejado é neutro. Então, vamos pegar aqui alguns exemplos. Possíveis partes interessadas no projeto. A própria equipe do projeto, o sindicato, área administrativa, por exemplo, gerência de obra, o patrocinador, o próprio cliente, fiscalização municipal. Então, aqui eu tenho um mapa de como que pode ser o status de cada uma e como que ela deveria ser. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o sindicato. O sindicato, por exemplo, ele talvez esteja numa posição resistente no projeto, por questões diversas, mas a nossa ideia, o nosso desejo é que ele tenha um perfil apoiador, que ele apoie o projeto. Então, nós podemos demonstrar neste mapa onde que está e como que ele pode chegar. Então, como eu disse, a gente consegue classificar, né, e começar a medir como que é o poder de influência dessa parte interessada. Então, nós vamos medir pelo poder de influência, nós vamos medir pela proximidade e nós vamos medir pelo interesse do projeto. Então, vamos lá. Elas podem ser pelo poder de influência, ou seja, a capacidade da parte interessada influenciar o projeto e suas decisões. Ou seja, qual que é o poder de influência de um sindicato? Qual que é o poder de influência de uma comunidade? Qual que é o poder de influência da própria equipe? Então, quanto maior o poder de influência, maior é essa capacidade. Então, pode afetar positivamente ou negativamente o projeto. Ou seja, se aquela parte interessada ela é resistente e ela tem um alto poder de influência, ela pode gerar resultados negativos no projeto. Exemplos de influência: capacidade de tomar decisão, capacidade de fornecer recursos financeiros, possuir conhecimento especializado sobre a área ou ter autoridade em um determinado setor. Então, isso pode ser considerado poderes de influência num projeto. Nós elencamos também sobre a proximidade. O que vem a ser a proximidade? Quanto mais próxima a parte interessada estiver do projeto, maior o impacto direto que ela pode ter sobre ele. Então, por exemplo, as partes interessadas internas. Membros da equipe, por exemplo, são considerados partes interessadas internas. Partes interessadas externas, né? Ou seja, que têm um relacionamento próximo, mas não direto. Clientes, fornecedores chaves e assim por diante. E aí agora nós vamos falar sobre o interesse. Ou seja, qual que é o interesse daquela parte interessada em relação ao projeto. Então, o nível de interesse ou preocupação da parte interessada em relação ao projeto. Quanto maior o interesse, maior será o seu envolvimento e a atenção dedicada pela parte interessada do projeto. As partes interessadas com alto interesse podem, então, ter expectativas claras e demandas específicas em relação ao projeto. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Uma prefeitura da nossa obra da mansão Wayne. A prefeitura, ela provavelmente pode ter um grande interesse por esse projeto, porque ela sabe que ao ter um novo empreendimento na cidade, vai gerar mais arrecadação para a cidade via as empresas que vão prestar serviço e também mais arrecadação em relação à IPTU, em relação a outros impostos que poderão ali
de certa forma, trazer mais circulação de dinheiro para a cidade. E aí a gente consegue medir essa classificação com esses 3 itens: pelo poder de influência, pela proximidade e pelo interesse. Então, como é que essa conta? A conta ela vai levar em consideração o poder de influência, ele vai ser multiplicado pelo somatório da proximidade quanto ao interesse. Ou seja, relembrando, poder de influência é aquele que tem a capacidade de, por exemplo, de influenciar a decisão do projeto. Quando a gente fala de proximidade, se é uma parte interessada interna, direta ao projeto, ou externa, né, indireta ao projeto. E quando a gente fala sobre interesse, é que tem real interesse final, não somente na gestão, mas no produto do projeto. Então, a partir então dessa visão, dessa fórmula matemática aqui, a gente consegue ter a seguinte percepção. Poder de influência vezes proximidade, poder de influência com o resultado da proximidade mais interesse. Lembrando que o interesse ele pode ser considerado como, ele é também denominado postura. Então vamos lá, imaginemos a seguinte situação aqui. Nós temos esse quadro aqui para conseguir medir para a gente, né, qual o resultante desse resultado, deste valor aqui. Tá? Então, nós temos aqui, do lado esquerdo aqui, um nível, né, de 1 a 5 que a gente pode estabelecer com base qual que é, na nossa percepção, na percepção de quem está fazendo essa análise, qual que é o nível de poder de influência daquela parte interessada, onde o valor mais baixo é o menor poder de influência, valor mais alto, que é o 5, maior poder de influência. Então, pode estabelecer uma regra aqui. Proximidade. Qual a proximidade? Ou seja, quanto menor a proximidade, valor menor. Quanto maior a proximidade, nota 5, valor maior. E quanto ao interesse ou postura, quanto menor o nível de interesse ou a postura, nota mais baixa, quanto maior, nota mais alta. Então, vamos entender o seguinte ponto aqui. Imagine, por exemplo, a equipe do projeto. Qual que é o poder de influência da equipe do projeto? Bom, a equipe do projeto ela está no projeto, conhece o projeto, sabe de todos os pontos do projeto, então ela tem de certa forma um grande poder de influência e também está internamente. Então vamos medir aqui que ela tem um nível 4 de poder de influência. Então a resposta aqui do poder de influência é 4. Quanto à proximidade? Bom, é uma parte interna da equipe do projeto, então, como é parte interna, mais ligada está ao projeto, ou seja, maior é a nota. Vamos estabelecer aqui a nota 5, então, porque está totalmente ligado ao que está acontecendo no projeto, com relação com todas as áreas e assim por diante. Então, colocar a nota 5 aqui. E a postura ou interesse, né? A equipe do projeto, normalmente, obviamente, ela tem interesse na execução do projeto, da funcionalidade do projeto, assim por diante. Então, vamos colocar aqui uma nota 5. Então, se nós temos 5 de postura, né, que é o interesse, e, por exemplo, 5 de proximidade, então aqui tenho 5 mais 5, que é a matemática que dá um resultado de 10. E como meu poder de influência era 4, então 10 vezes 4 me dá resultante de 40. Então, aqui, olha, este grau dessa parte interessada, desse valor, está aqui, 40. Imaginemos agora, então identificamos aqui que a parte interessada, a equipe, ela está aqui com a nota 40. Uma nota alta, lembrando que a nota máxima que chega aqui dessa tabela aqui é 50. Então, é uma nota consideravelmente alta, ou seja, basicamente 80% da nota máxima. Bom, vamos lá. Vamos pegar um outro caso aqui. Vamos dizer sobre a questão da prefeitura dessa cidade, né? Lá da cidade do bairro Bristol, né? Lá em Gotham City. Então vamos pensar aqui. Qual que é o poder de influência que essa parte interessada tem? Ou seja, a prefeitura ela tem um interesse direto na questão de ver o projeto acontecer, porque isso vai gerar mais
ela vai gerar mais empregos para a cidade, vai gerar mais contribuição, assim por diante. Mas quanto ao poder, ela pode tanto colocar um decreto para fazer com que a obra continue sem nenhuma interrupção, como também pode colocar um decreto ou colocar uma restrição de que alguma força embarque aquela obra. Então, de certa forma, ela tem um bom poder. Então, vou colocar aqui um poder 4. Não vou colocar poder 3, perdão. Poder 3 mediano. Tá? Poder 3. Qual que é a proximidade dela? Então, ela não é uma parte interessada que é interna, ela é uma parte interessada externa. Então, vamos imaginar aqui que ela tem uma nota 1, que ela não tem coligação nenhuma. Então, 1 de proximidade com 3 de poder. E aí, postura. Ela tem uma postura onde mostra o interesse, ela tem um alto interesse no projeto. Né? Vamos então identificar que ela tenha uma nota 4 de interesse. Então vai ser 4 de postura, né, interesse, 1 de proximidade e 3 de poder. Então, 4 mais 1, 5. Né, interesse mais proximidade, 5. 5 vezes 3, que é o poder de influência, 15. Então, ela está aqui nesse item. Vejam então, olha só que interessante. Quando a gente enxerga esse quadro aqui, a gente consegue enxergar para qual lado mais está apontando este item. Então, observe que quanto mais próximo da área amarela, né, maior pode ser, né, o poder em si pode ser algo bem interessante de ser analisado. E aí a gente consegue enxergar. Então, por exemplo, a prefeitura está aqui em nota 15, que de certa forma está mais deslocada aqui para o poder. Né? E talvez mais distante aqui da postura. Ok, quando a gente trata da equipe, a equipe aqui ela tem um poder razoavelmente alto, tem uma postura razoavelmente alta e está aqui no número 40, que tem uma proximidade alta do projeto. Então aqui é um exemplo que a gente pode entender como mapear essa parte interessada. E não somente mapear, e a partir agora desse plano, que nós consigamos literalmente entender como que pode ser esse posicionamento dela, para que esse posicionamento dela possa auxiliar o projeto. Então, neste momento agora que a gente conseguiu identificar, né, um valor aproximado em relação ao valor de poder de influência versus a proximidade de postura, né, ou proximidade de interesse, a gente consegue enxergar aqui então esse gráfico, né, essa divisão aqui, essa matriz. Né? Então aqui a gente tem aqui o poder de influência, onde temos nota de 1 a 5, e nós temos aqui embaixo aqui a proximidade versus postura, né, ou proximidade versus interesse. Então vejamos bem, quanto menor o poder e quanto menor a proximidade de postura, menor será o meu nível de energia para monitorar ou gerenciar esta área, né, essa parte interessada. Quanto maior o poder, né, de influência e quanto maior a proximidade e interesse ou proximidade de postura, mais tem que ser minha energia de gerenciar e manter informado essa parte interessada. Então vamos pegar aqui um exemplo. Se eu tiver uma parte interessada que ela tem um poder de mediano para baixo, por exemplo, uma nota 2 aqui, por exemplo. Então tem um poder nota 2. Entretanto, eu tenho aqui aproximadamente a proximidade de postura, né? Proximidade e interesse. Como é o somatório desses dois valores, então ele pode chegar, por exemplo, no máximo 5 aqui e no máximo 5 aqui. Imaginemos que essa parte interessada ela tem uma proximidade relativamente alta, né? Não totalmente alta, mas alta, nota 4, por exemplo, de proximidade, nota 4, e de interesse, né, ou postura, nota 3.
Então nós vamos ter aqui, ó, 3 mais 4 vai ter 7. Então nós estaremos aproximadamente aqui, neste valor aqui, entre 7 e 8 aqui. E com o poder de influência razoavelmente baixo, como o 2 que eu disse, então se a gente cruzar os dados aqui, ele vai estar aproximadamente aqui, neste ponto aqui. Então, a melhor estratégia para adotar com essa parte interessada seria manter bem informado. Vamos imaginar agora uma parte interessada onde tem um alto poder de influência, entretanto uma baixa proximidade, uma baixa postura. Ou seja, poder 5, por exemplo, porém a proximidade é uma parte externa, que não tem nenhuma aderência dentro do projeto, vamos dizer assim. Então, nota 1. E a postura é uma parte interessada que ela o interesse dela, de certa forma, é bastante baixo. Nota 1 também, por exemplo. Então, 1 mais 1, 2. Então, estará aproximadamente aqui. Como o poder é alto, eu vou ter que manter essa parte interessada, manter satisfeita. Então, é assim que a gente pode reenxergar as estratégias. Como que a gente trabalha agora com essas estratégias? Bom, as partes interessadas chaves, né? Onde a gente precisa ter um cuidado. Aquelas que possuem um alto poder de influência, como eu disse, está aqui nesse grau aqui, ó, da parte superior aqui dessa tabela, dessa matriz, estão próximas ao projeto e têm um alto interesse nele. Então, elas são altas e estão aqui aproximadamente aqui, ó, nessa região onde gerenciar com cuidado, né? Gerenciar com cuidado aqui. Então, essas partes interessadas geralmente exigem um gerenciamento ativo e envolvimento próximo, pois tem um impacto significativo no projeto. Então, quando eu chego nesse resultado, nesse cruzamento de dados, eu preciso gerenciar essa parte interessada com bastante cuidado. Partes de interesse de apoio. Então, vamos lá. Aquelas que possuem um alto poder de influência, mas têm um interesse menor no projeto. Ou seja, eu tenho um alto poder de influência, está aqui nessa região, entretanto, tem um interesse menor no projeto. Então, está aqui entre 1 e 2, talvez estourando no 3. Então, essa região aqui é de manter satisfeito, né? Então, embora possam não estar envolvidas ativamente no projeto, no caso, seu poder de influência exige atenção e consideração adequada para essa parte interessada. Bom, partes interessadas que devem ser mantidas informadas. Então, aquelas que têm um interesse significativo, ou seja, aqui essa base aqui é alta, né? Mas possuem baixo poder. Então, elas estão aqui baixo poder entre 1 e 2, entretanto, exigem aqui uma proximidade, tem uma proximidade de postura alta. Então, está aqui nessa região de ou manter informado ou manter bem informado. Bom, agora nós vamos para a de monitoramento mínimo. Aquelas que possuem baixo poder de influência, ou seja, está aqui embaixo nessa zona aqui, e tem interesse baixo também no projeto, ou seja, está aqui apenas nessa região de manter informado, né? Apenas monitorar. Então, essas partes interessadas podem ser monitoradas em caso de mudança, caso elas acreditam ter um melhor interesse pelo projeto. Então, caso de mudança podem afetá-las, mas geralmente exigem menos atenção. Ou seja, é uma parte interessada que eu vou ter menos energia para poder direcioná-la. Bom, neste momento, então, nós chegamos, depois de visitar esse terceiro capítulo do processo 2, que é planejar o engajamento das partes interessadas, nós conseguimos visitar todas as áreas de conhecimento do projeto. Visitamos integração, escopo, prazo, custo, qualidade, recursos, comunicações, riscos, aquisições e stakeholders. Visitamos todas, fizemos todos os processos vinculados ao planejamento e à garantia mínima de planejamento para que possa ir para a área de execução, e conseguimos que todos realizassem o seu plano de planejamento da área, de gerenciamento da área,
do escopo, do tempo, do risco, comunicações, recursos, aquisições, qualidades, stakeholders e custo. Então, passamos por todos e todos vão suportar o plano geral do projeto. Vejam, então, que nós iniciamos com o processo de integração e, de certa forma, tudo acaba nele. Né? Quando eu acabo de fazer todos os planos gerais, todos os planos darão suporte à integração. Então, neste momento que nós conseguimos passar por todos os processos, por todas as áreas de conhecimentos da área de planejamento, que são 24, nós temos então uma linha de base definida deste projeto. Uma linha de base do custo, uma linha de base do escopo, uma linha de base do prazo. Então vejam bem, aqui ao final que nós conseguimos integrar todos os planos para a integração, então a gente vai ter aqui a linha de base do escopo como uma entrega para começar a monitorar o processo de execução. Nós vamos ter as matrizes de responsabilidades, níveis de responsabilidades no projeto, que está previsto ali dentro da EAP. Nós teremos aqui o cronograma de execução e do orçamento do projeto. Nós teremos o processo de medição do projeto, como iremos medir. A ideia já termos também a gestão de riscos e os problemas que poderão ser enfrentados no projeto. Temos aqui o processo estabilizado, planejado sobre a gestão da comunicação como um ponto extremamente importante, e gestão de mudanças de escopo. Ao final temos então a assinatura dos principais responsáveis, que é o patrocinador do projeto e o gerente de projeto. Ou seja, ao passar por todos os processos que nós trabalhamos no planejamento, então a gente tem condições então de garantir que todos esses processos dão subsídios para o gerente de projeto como a base toda planejada. É importante ressaltar que esses 24 processos que nós passamos, vocês podem ver aqui que a gente passou em todas as áreas. Então passamos em um processo da integração, que foi desenvolver o plano de gerenciamento, passamos quatro processos no escopo, que é desenvolver o gerenciamento do escopo, coletar requisitos, definir escopo e criar EAP. Passamos por 5 do cronograma, ou seja, planejar o gerenciamento do cronograma, definir as atividades, depois que eu defini, sequenciei as atividades, estimei as durações de cada uma e desenvolvi o cronograma. Custos, passamos por 7 processos, planejar o gerenciamento de custos, estimar os custos que foram desenrolados a partir da EAP, né? Não somente da EAP, mas também com as estimativas que foram previstas aqui no cronograma, e posteriormente determinamos o orçamento. Passamos pelo processo de planejar o gerenciamento da qualidade, passamos pelos recursos, dos recursos, que é planejar o gerenciamento e estimar os recursos, passamos pelo gerenciamento das comunicações, de planejar a comunicação, passamos por 6 processos de riscos, planejar o gerenciamento de risco, identificar os riscos, fazer análise qualitativa, análise quantitativa e planejar essas respostas. Na aquisições, passamos por planejar o gerenciamento da aquisição, que trata sobre os processos iniciais que vamos estabelecer os contratos, e passamos pelas partes interessadas, que é planejar o engajamento das partes interessadas. Então veja que nós conseguimos navegar por todos os 24 processos. Então com isso a gente tem subsídio para a área de planejamento fundamentada no projeto.